33 sinais de que você está sofrendo gaslighting. Aprenda a identificar e fugir da mais perigosa tática de manipulação psicológica. Por Disse Val. Introdução. Algumas pessoas tentam parecer mais altas, cortando a cabeça das outras. Paramahansa Yogananda. Depois que comecei a pesquisar a tática do chamado gaslighting, no início por curiosidade, mas depois por ofício, fui cada vez mais me convencendo de que essa é, sem dúvidas, a mais terrível e devastadora forma de manipulação. Mas por quê? Porque ela ataca aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa racionalidade e o nosso senso de identidade. Até onde sabemos, a única coisa que nos diferencia dos animais irracionais são as nossas habilidades cognitivas, isto é, o fato da gente perceber, organizar, interpretar, memorizar e descrever a realidade que nos cerca por meio da fala. Sem isso, seríamos como os outros bichos, reagindo automaticamente aos nossos instintos sem termos a menor noção do que estaríamos fazendo e por que estaríamos fazendo. Contudo, e se nós deixássemos de ser racionais, perdêssemos as nossas habilidades cognitivas, o nosso senso de identidade? O que nós seríamos? Como as outras pessoas nos veriam e nos rotulariam? Certamente não seríamos vistos como iguais a elas e não seríamos tratados de igual para igual e tampouco com o devido respeito. O gaslighting, essa tática de manipulação nefasta, está mais presente nas nossas interações diárias, ambientes e situações do que gostaríamos de pensar ou imaginar. Por isso é imperativo e urgente que saibamos como ela funciona e é praticada. Somente assim, ao nos depararmos com ela, seremos capazes de identificá-la e combatê-la. Por exemplo, você já teve de conviver com alguém que repetidamente lhe dizia coisas do tipo: "Você está exagerando, isso aí é mentira sua, isso nunca aconteceu, eu só fiz isso porque você me provocava. Ah, você é sensível demais, eu só estava brincando. Você está ficando louca ou louco, não foi bem assim." Estes são exemplos de gaslighting, a tática ardilosa e covarde de levar alguém a duvidar da sua capacidade de perceber e interpretar de maneira correta a realidade à sua volta. Um indivíduo pode se considerar que é vítima do gaslighting à medida que, quanto mais ouve frases depreciativas como as citadas acima e outras semelhantes, vai se sentindo cada vez mais inseguro, constrangido e emocionalmente desanimado. Mas por que esse tipo de manipulação psicológica tem esse nome? De onde isso veio? A origem do nome gaslighting. O termo em si vem da peça de Patrick Hamilton, de 1938, Gaslight, que depois resultou em 2 filmes, um em 1940 e a versão mais famosa, de 1944, com Ingrid Bergman, chamado Gaslight. A história da peça, e mais no filme de 1940, gira em torno de um marido que isola e manipula sua esposa com o objetivo final de interná-la para roubar as joias da sua tia falecida. Doutora Robin Stern, cofundadora e diretora associada do Centro de Inteligência Emocional de Yale, ajudou a trazer o termo gaslighting ao conhecimento público com seu livro de 2007, O Efeito Gaslight. O termo gaslighting tem sido usado desde os anos 1960 para descrever a manipulação psicológica que uma pessoa faz distorcendo a percepção que a sua vítima tem das coisas e pessoas à sua volta. Assim como o abuso físico raramente começa com um soco, o gaslighting começa pequeno e vai se desenvolvendo. E para que essa tática de abuso seja efetiva, quanto mais ela se intensifica, mais ela precisa ser negada e ocultada por aquele que dela está se utilizando. Afinal, se a principal finalidade do gaslighting é levar a vítima a duvidar de tudo que vê, sente, lembra e interpreta, o que ela disser sobre ou contra o seu carrasco não é verdade, mas fruto da sua imaginação, dirá o seu manipulador. E, em outras palavras, o simples fato do abusador negar que o gaslighting existe e a vítima se sentir confusa e insegura em sua presença pode ser a maior prova de que a tática está sendo utilizada com sucesso.
A psicóloga Kate Abramson nos ensina, abre aspas, o gaslighter, ou seja, aquele que pratica o gaslighting, tenta, consciente ou não, induzir em alguém a sensação de que as suas reações, percepções, lembranças e crenças não são apenas equivocadas, mas absolutamente sem fundamento. Paradigmaticamente tão infundadas que se qualificam como loucas. Fecha aspas. Como o gaslighting tem como objetivo plantar e cultivar sementes de dúvida na mente do outro, fazendo-o questionar a sua percepção de realidade e minar a sua autoconfiança, é óbvio que o impacto de tal estratagema na saúde psicológica da vítima é devastador. Onde e como ocorre o gaslighting? Embora o gaslighting ocorra principalmente em relacionamentos românticos, é muito comum também que ele se manifeste entre amigos, familiares e no ambiente de trabalho. O gaslighting não é usado apenas no ambiente afetivo, social e profissional, mas também por ditadores políticos, líderes religiosos. Onde quer que haja uma assimetria na relação de poder entre as pessoas, esse tipo de manipulação pode ocorrer. Como todas as formas de abuso, o gaslighting gira em torno de poder e controle. Vale dizer que, embora nem todo manipulador que se utiliza do gaslighting obrigatoriamente tenha algum transtorno de personalidade ou doença mental, seja um narcisismo ou psicopata, por exemplo, geralmente são indivíduos com esses perfis os que deliberadamente lançam mão dessa tática para subjugar os outros. Por que o gaslighting funciona? A razão pela qual o gaslighting funciona é que a distorção da realidade do outro vai sendo feita lenta e gradativamente. Quando a vítima menos espera, eis o efeito devastador dessa tática. Ela não se sente mais segura para diferenciar o que é real do que é imaginário. Um adulto manipular uma criança por meio dessa tática é notavelmente fácil, pois é ele quem define as regras do pequeno mundo em que a criança habita e, aparentemente, tem um conhecimento superior a respeito de tudo. Que criança conseguiria resistir à afirmação? Isso nunca aconteceu? É você que está inventando? Mas o que faz com que o gaslighting seja eficaz com um adulto? Trataremos isso com mais detalhes depois, mas por agora cito as palavras de duas especialistas. Constance Scharfe, abre aspas. O gaslighting é eficaz porque é quase imperceptível no início. Ataques pequenos, mas consistentes. A percepção da realidade, ao longo do tempo, exaurem a resiliência de qualquer pessoa. Carol Lambert, abre aspas. Quando alguém é repetidamente submetido à coação por meio de palavras ou ações que visam seus pensamentos, sentimentos e percepção, é quase impossível que o auto-gaslighting não aconteça também. Ao internalizar as falsas acusações do gaslighter, você inicia o doloroso processo de duvidar de si mesmo. Um processo que afeta negativamente sua percepção do mundo, a sua autoestima e a sua identidade pessoal. Para desmantelar o auto-gaslighting, é preciso começar reconhecendo as táticas coercitivas do gaslighter. Fecha aspas. O fato é que todos nós, e dependendo das circunstâncias, somos influenciáveis e podemos ser manipulados. E o gaslighting é algo que ocorre há muito tempo, mas só recentemente ganhou nome e passou a ser devidamente estudado. Você é uma vítima de gaslighting? Quer saber se você foi ou está sendo alvo dessa tática manipulativa? Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Eu ando duvidando da minha própria versão dos fatos e acontecimentos? Sinto-me confuso quando converso com meu parceiro, amigo, parente ou chefe e não acompanho a linha de raciocínio deles? Tenho confiado cada vez mais no que a outra pessoa me diz sobre tudo e qualquer coisa? Tenho medo de expressar as minhas opiniões e ideias com meu parceiro, por medo de ser mal entendido e falar alguma coisa errada? Meu parceiro, chefe, amigo ou parente costuma me fazer duvidar da minha inteligência, memória e capacidade de entender as coisas? Meu chefe, parceiro, amigo ou parente me chama de coisas como burro ou sem noção, ou me acusa de ser muito sensível ou lento demais? Sinto que estou sempre pisando em ovos quando falo ou faço algo e essa pessoa está por perto? Eu me sinto cada vez mais isolado dos meus amigos e familiares? Vivo me desculpando com essa pessoa que acho que está sempre procurando um jeito de me esculachar? Tenho me sentido, e as pessoas têm me falado que ando mais agressivo devido às humilhações a que sou submetido, mas não conto para ninguém?
Essas perguntas e outras de cunho exploratório e investigativo sobre os seus sentimentos podem lhe dar uma boa ideia de como têm funcionado algumas das suas interações e relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Antes de começar, quero dizer que os especialistas que tratam do gaslighting se referem ao praticante desse tipo de abuso como gaslighter. No texto a seguir, eu uso os termos abusador, manipulador e gaslighter de maneira intercambiável. 1. Ele ataca as suas vulnerabilidades. A principal coisa a destacar é que o manipulador, bem como todos os abusadores psicológicos, opera baseado no que ele já conhece da vítima, os seus medos, as suas inseguranças, as suas vulnerabilidades, as suas carências. Seja qual for a origem desses pontos fracos, de ordem emocional, afetiva, material, cultural ou intelectual, tudo que o manipulador faz é baseado nas fraquezas que ele previamente identificou na sua vítima, ou porque ele foi observando tudo isso no seu alvo, ou porque a pessoa, por confiar demais naquele parceiro, amigo, parente ou chefe, acabou revelando coisas sobre a sua intimidade que não deveria. Os gaslighters, segundo a psicoterapeuta e especialista em narcisismo Kelly Taverner, vão usar o que sabem sobre você para fazer você duvidar de si mesmo ou si mesma. Uma vez que você começa a entender a tática, consegue entender como eles a usam. E é aí que você poderá decidir responder de forma diferente. Fecha aspas. No entanto, como as táticas de gaslighting são mais eficazes quando o alvo não está ciente de que estão sendo usadas, conhecê-las e familiarizar com elas é a estratégia mais inteligente. Além disso, como em todas as formas de abuso, já deve existir uma situação de desequilíbrio de poder na qual é o manipulador quem está dando as cartas. Esse desequilíbrio de poder pode ser literal. Um chefe que exige demais ou humilha um subalterno, um cônjuge que sustenta a casa ou um pai de quem o filho depende financeiramente. Ou simbólico, um parceiro que está menos envolvido na relação, um amigo a quem você deve favores ou que conhece seus segredos, por exemplo. É por isso que nem todo abusador vai agir do mesmo jeito e utilizar as mesmas táticas e nem com a mesma intensidade. Cada um deles vai bater de uma forma que ele ou ela sabe que o seu alvo reagirá com mais sensibilidade. Vamos ilustrar isso. Se você se ressente por não ter crescido numa área profissional, ele ou ela sempre vai lembrá-lo das suas limitações acadêmicas. Se ele ou ela perceber que ser ou parecer inteligente é importante para você, ele criticará o seu intelecto e duvidará ou zombará da sua inteligência toda vez que você cometer um erro. Se as suas experiências afetivas anteriores tiverem sido péssimas, ele vai insinuar sempre que tiver chance que você deve ser alguém problemático ou neurótico e por isso ninguém aguenta. E assim por diante. Fique ciente de que o abusador, que apela para o gaslighting, usa a mesma lógica que os bulinadores nas escolas, ou mesmo dos ambientes de trabalho. Usam ao apelidarem alguém. Quanto mais a vítima se irrita, mais eles repetem a palavra do intuito de desequilibrá-lo ou fazê-la perder o controle. Portanto, conheça suas vulnerabilidades e carências, para ter como se defender quando o seu cônjuge, ou seu parente, o seu amigo ou aquele chefe abusador tentar prejudicá-lo ou ofendê-lo, de alguma forma. E os tópicos a seguir buscam aguçar a sua percepção da sua realidade circunstante. 2. Ele adora apontar as suas fraquezas. Uma das estratégias mais comuns do gaslighter é trazer à tona as fraquezas ou deficiências da vítima. Isso é praticado para que ela ache que nunca faz nada certo ou que não é boa o suficiente. Muita gente, durante uma briga acalorada, recorre aos erros cometidos pelo outro para vencer a discussão. No entanto, o gaslighter faz isso de modo constante e sistemático. O objetivo de um abusador desse tipo nunca é o de ajudar alguém a se corrigir ou melhorar. Não é construtivo. Tudo o que é dito visa sempre e cada vez mais desequilibrar emocionalmente a vítima. À medida que somos repetidamente criticados, tendemos a nos sentir cada vez mais inseguros. E o abusador, sabendo disso, continua batendo. Com isso, ao mesmo tempo em que ele ou ela reforça a incapacidade da vítima, enfatiza a sua pretensa superioridade sobre ela. Na novela Vale Tudo, de 1988, os atores Daniel Filho e Renata Sorrah interpretavam um casal claramente baseado no filme Gaslight.
em que o marido explora as fragilidades emocionais da esposa, fazendo com que ela pouco a pouco duvide da sua percepção sobre os fatos. Lembro-me de duas cenas marcantes. Uma noite, o marido estava tocando trompete em casa e a mulher aparece para elogiar o seu desempenho. Ele, porém, nega que estivesse tocando qualquer instrumento e que ela devia ter se enganado ou estava imaginando coisas. Em outra oportunidade, ele a convida para sair e jantar fora, pedindo que ela vá se arrumar. Quando ela volta, ele já está de pijama e hobby, sentado numa poltrona lendo um livro. Espantada, ela pergunta por que ele estava naqueles trajes e sobre o convite para jantar. Ao que ele, fingindo surpresa, cinicamente pergunta: "Meu amor, você está bem?" Na vida real, as coisas irão ocorrer de modo bem menos dramático e elaborado, mas as tentativas de minarem a autoestima e autoconfiança da vítima seguem o mesmo padrão. O gaslighting é um abuso tão comum que muita gente, ao ouvir a sua história, irá dizer que esse amigo, parente, cônjuge ou chefe é apenas uma pessoa difícil. E você jamais deve aceitar isso como normal. 3. Você se sente inseguro. Qualquer relação em que alguém viva sendo insultado, depreciado e tenha suas capacidades postas em dúvida, é de se esperar que tal indivíduo perca gradativamente a sua autoconfiança. E isso é exatamente o que ocorre nas interações cuja base é o gaslighting. De modo geral, alguém sob gaslighting, sempre que for tentar realizar qualquer coisa, terá um desempenho cada vez mais aquém da sua real capacidade. Tal importância, obviamente, não será algo natural, mas o resultado das sucessivas críticas feitas pelo abusador ou abusadora ao longo do tempo. O fato é que a vítima do gaslighting vive em constante estado de alerta e tensão, o que impede de relaxar ou de se concentrar mesmo diante das atividades mais corriqueiras. O psicólogo Dale Hartley relata um episódio muito ilustrativo a respeito desse tema. Uma vez na cidade de Nova Orleans, uma mulher bateu com uma minivan em seu carro. Ninguém se machucou. Os dois saíram dos seus carros um tanto abalados, mas a mulher parecia bem apavorada. Enquanto esperavam a polícia, ambos espalharam os seus documentos de identificação sobre o porta-malas do carro do Dr. Hartley para acertar as coisas. E foi então que ele percebeu entre as coisas da mulher, que era esposa de um militar da Força Aérea, cuja base ficava numa cidade vizinha, uma lista com alguns lembretes estranhos. Devo ser mais organizada. Não devo comprar nada caro sem permissão. Devo estar sempre ciente de que minhas atitudes afetam a carreira de meu marido. Tenho de manter sempre o meu marido informado sobre o meu paradeiro. Devo assumir a responsabilidade pelos meus erros. Eu não devo viver fofocando. Nas palavras do próprio Dr. Hartley, abre aspas, havia cerca de 20 dessas advertências assustadoras rabiscadas com a sua caligrafia frenética. Comecei a entender meu medo. Embora possa haver outras explicações para aquelas anotações intensas, acho que a mais provável era o gaslighting. Concluí que ela estava sendo manipulada por um marido controlador e manipulador. Imagine o pânico dela ao ter que contar a ele que havia causado um grande acidente de trânsito em Nova Orleans. Situações de controle e dominação psicológica, como a da senhora do relato acima, são mais comuns do que imaginamos. Por exemplo, já se perguntou por que aquela sua amiga casada morre de medo de cometer erros? Ou por que aquele seu amigo sempre que volta do trabalho parece agressivo ou irritado? 4. Ele faz você questionar o seu valor. Você anda duvidando do seu valor como pessoa após passar a conviver, por motivos afetivos, sociais ou profissionais, com determinada pessoa? Todos nós somos inseguros em um aspecto ou outro. Muitas vezes, porém, isso pode se agravar quando encontramos ou passamos a conviver com certos indivíduos. O que dizer, por exemplo, de um chefe que critica, expõe ou deprecia a capacidade de um funcionário na frente dos seus colegas? Um tempo atrás, conheci a história de uma moça que cortava um dobrado com um novo diretor e seu superior imediato. Durante as reuniões, o diretor desafiava os colaboradores perguntando, em tom sarcástico e zombeteiro: "Vocês têm certeza que são capazes de cumprir essa tarefa mesmo?" E outras frases nesse sentido. Desnecessário dizer que ela e todos os colegas passaram a odiar essas reuniões devido ao estresse gerado pelo diretor. As crises de ansiedade dessa moça chegaram a tais níveis que, pela manhã, ela ia e voltava até a porta diversas vezes, até conseguir virar a maçaneta e sair para trabalhar.
Tamanho era o seu pavor de ter de reencontrar aquele chefe. Há pessoas que não sofrem gaslighting no trabalho, mas vivem tendo a sua capacidade e valor pessoal sendo questionados por um familiar, pai, mãe ou cônjuge, por exemplo. Se for o seu caso, você precisa entender que a culpa não é sua. Provavelmente não tem nada de muito grave ou errado com você, a não ser os efeitos do pesado gaslighting que fizeram com que você duvidasse do seu valor, capacidade e talentos. 5. Você vive pisando em ovos. As pessoas que estão sob gaslighting deixam de ser espontâneas. Tudo o que pensam em dizer e fazer não ocorre mais de maneira livre, principalmente se elas estivessem sob os olhares esquisitos do abusador, pois elas sabem que o menor deslize da vítima, lá estará o gaslighter, para sadicamente repreendê-las e apontar-lhes o erro. As vítimas ficam tensas ao anteverem que o manipulador arrumará um jeito de ridicularizá-las ou contradizê-las, muitas vezes mesmo sem que elas tenham cometido falha alguma. Na verdade, há ocasiões em que a vítima é hostilizada exatamente por ter medo de ser hostilizada. Abre aspas. Ué, tá aí cismada e tremendo por quê? Eu nem falei nada? Tá vendo como você é muito neurótica? Em muitos casos, as vítimas desse tipo de abuso só ficam à vontade quando estão longe do seu abusador. Isso é notado pelas pessoas que conhecem bem a vítima. Muitas vezes são elas que detectam que essa ou aquela pessoa está vivendo uma relação abusiva, humilhante e destrutiva. 6. Ele escolhe um bode expiatório. Essa pode ocorrer sob o mesmo teto ou com um parente, mas é bem mais comum no ambiente de trabalho. Sabe quando o chefe implica com você por tudo que acontece? Ou quando o deslize é da equipe toda, mas ele escolhe você para ralhar e criticar? Ou talvez ele jogue em você a culpa pela negligência dos outros? Eu notei tudo isso acima em um antigo emprego como uma supervisora. Todo deslize meu parecia ter um peso maior do que qualquer erro mais grave dos outros. Em certa ocasião, ela flagrou um dos meus colegas fora do seu posto conversando comigo, mas, em vez dela questionar o colega, foi a mim que ela em seguida veio pedir explicações. A coisa chegou a tal nível que tive de ir até ela e a conversa não foi nada tranquila. Na verdade, o meu nível de indignidade era tal que, se aquele não fosse um ambiente de trabalho, eu a teria lhe dado uns bons tabefes na cara. Hoje eu considero que poderia ter levado aquilo mais longe. Mas na época, devido à minha frustração com outros aspectos do trabalho que não tinham a ver com ela, e também por uma coisa muito fora de moda chamada escrúpulos, eu preferi não me aproveitar da situação para tentar arrancar dinheiro da empresa em algum processo trabalhista. Mas o erro foi meu. As atitudes dela, além de apresentarem alguns sinais claros de gaslighting, configuravam assédio moral, e o melhor a fazer era eu tê-la denunciado. E essa é a lição do tópico. Toda vez que você achar, perceber ou for alertado por colegas mais sagazes de que um superior está implicando com você ou duvidando da sua capacidade profissional, usando você como bode expiatório, não fique em silêncio nem se retraia. Após se recuperar do choque, pois quem sabe você não acredite que isso esteja acontecendo, proteste, reclame, leve o caso adiante, esteja diante de um superior ou de um órgão trabalhista, mas não deixe barato. Não cometa o meu erro e nem se deixe refrear por escrúpulos paralisantes e sem qualquer valor no mundo real, e menos ainda no âmbito corporativo em que o pior do ser humano é trazido à tona em troca de alguns caraminguás. O gaslighting é horrível em qualquer situação, mas nos ambientes profissionais ele pode ser ainda mais rapidamente nocivo por nos expor perante outras pessoas e colegas. 7. Ele vira o jogo contra o outro e adora se fazer de vítima. Nas relações a dois em que existe o gaslighting, pode acontecer de a vítima um dia se cansar e querer confrontar o parceiro. E qual é a reação do abusador? Ele assume o papel de vítima para disfarçar a sua má conduta e se safar. Prepare-se para ouvir um festival de absurdos, falsidades e críticas pelas coisas mais insignificantes que você tiver feito. Em sua dramática autodefesa, o abusador desenterrará tudo de complicado que você tiver dito ou feito no passado. A certa altura, é comum a vítima ficar tão perdida que chegará a pensar: como é que nós viemos parar aqui? Quem é o culpado em toda essa situação? Na esmagadora maioria dos casos, para não dizerem 100% deles, tudo o que o manipulador disser sobre você é na verdade um reflexo sobre ele mesmo, quase uma confissão de culpa. Como eles nunca admitem os próprios desvios de caráter,
O que eles inconscientemente fazem? Projetam os seus defeitos e falhas no parceiro. Por exemplo, eles acusam você de traição, provavelmente porque ele quem anda pulando a cerca. Eles chamam você de mentiroso, porque essa é de fato uma das principais características dele. Ele diz que você não faz nada direito. Passe a notar ou registrar as coisas que ele faz de errado e você irá se surpreender com tantas trapalhadas. Ela diz que você é complicado, insensível e que não está nem aí para a relação de vocês? Adivinha? Quem é que está arrumando desculpas para dar o fora? Tudo o que ele disser contra você jamais tome como verdade. Lembre-se de que tudo que o gaslighter faz é visando lançar fumaça sobre a sua realidade. Portanto, as acusações dele contra você provavelmente se referem ao que ele ou ela é, faz ou tem aprontado. E não adianta ficar se defendendo. Obviamente, você pode e talvez até precise deixar claro que percebeu o jogo da manipulação, mas não se ache que agindo assim irá fazer o abusador cair em si. Numa discussão, o manipulador sempre dará um jeito de virar o jogo a seu favor. E quando você estiver confuso e desorientado, no meio daquela enxurrada de palavras, ele soltará e dirá: Tá vendo como você é complicado e cheio de neuroses? Só eu para te aguentar. Pronto, agora ele terá mais um episódio, mais uma lembrança para trazer à tona sempre que você ousar novamente se insurgir contra ele. O que toda vítima de um gaslighter precisa entender é que esse abusador jamais reconhecerá os seus deslizes, e o quanto mais cedo ela se conscientizar disso, mais rápido caçará um rumo. A doutora Stephanie Sarkis, e autora de O Fenômeno Gaslighting, nos esclarece sobre algo importante. Abre aspas. O gaslighting também pode ser parte de uma personalidade autoritária. Uma pessoa com esse tipo de personalidade tende a pensar em termos absolutos. As coisas ou são 100% certas ou 100% erradas. Quando um gaslighter pensa que não é ele o problema, mas sim todo mundo lá fora, isso é chamado de personalidade egocintônica. Tende a ser um bocado difícil o tratamento de gaslighters egocintônicos, uma vez que eles acham não haver nada de errado com eles. Fecha aspas. 8. Eles mentem descaradamente. Você sabe que seu parceiro abusivo está contando uma lorota, mas ele ou ela fala as coisas com tanta convicção que você fica em dúvida. O gaslighter usa a mentira como um teste para a resistência moral da vítima. Quanto mais você se deixa levar pelas histórias que ele ou ela conta, mais o abusador se sente seguro em repetir o mesmo padrão enganador no futuro. Toda mentira não confrontada ou rebatida, mas engolida passivamente pela vítima, abre um precedente para novas enganações. E como a base para um gaslighting bem-sucedido é a mentira e a dissimulação, não há nada que o abusador faça ou diga que não tenha como alicerce esses princípios. Todos nós mentimos, é verdade, e muitas vezes para nos defendermos ou evitarmos problemas, mas o gaslighter faz isso com a exclusiva e deliberada intenção de prejudicar e desestabilizar emocionalmente o seu alvo, diz o professor de Ciências Políticas Uriel Abulof. Abre aspas. Muitos de nós andam pela vida com um mapa e uma bússola moral. O mapa oferece uma visão da realidade, como é o mundo, a bússola diz para onde nós e o mundo devemos ir. O gaslighter cria uma narrativa, não somente factual, mas normativa, que tanto destrói seu mapa quanto compromete sua bússola. E ele o faz em parte porque ele próprio não tem essa bússola moral ou a bússola dele é muito confusa. O gaslighter projeta lá fora a sua confusão moral. Ele até sabe que está enganando, mas sem uma bússola, melhor, isso parecerá algo normal para ele. Fecha aspas. 9. Eles negam todas as evidências. Como dito anteriormente, por mais que você tenha certeza e inclusive provas de tudo de ruim que o abusador faz, ele não se dá por vencido. Mesmo quando a vítima ouviu o abusador falar algo, tem testemunhas daquilo e printou toda uma conversa, o indivíduo ainda pode insistir de que tudo é coisa da sua cabeça.
Sim, é esse o nível de influência que o gaslighter pensa ter sobre a vítima, devido a tudo o que ele já andou fazendo e deu certo. Há muita gente vivendo essa realidade aí fora e por uma série de razões. Infelizmente, muitas pessoas nem se dão conta. E os que percebem já estão nessa situação há tanto tempo que não veem ou nem concebem a ideia de escapar. A vítima passa a achar que a realidade dela não é a mesma em que vive o abusador. Mas ao invés dela desconfiar da versão da história que o abusador lhe conta, ela simplesmente cisma que a sua própria visão das coisas é que está errada. Para quem está vendo de fora, é uma reação absurda, mas que demonstra perfeitamente como são nefastos e devastadores os efeitos do gaslighting. Todas as pessoas que já passaram e escaparam das manipulações do gaslighting sabem e falam que, enquanto estavam lá dentro, se sentiam como se não fossem seres humanos, mas criaturas incapazes de verem, entenderem e interpretarem o mundo à sua volta de maneira adequada. É óbvio que elas já estavam em avançado processo de destruição do próprio senso de identidade, sem o qual nós deixamos de ser pessoas. E se não temos identidade, se não somos mais humanos, que valor nós teremos para o outro e para nós mesmos? É por isso que a vítima acaba se calando e se conformando. Ela não se sente mais uma pessoa humana, mas apenas um amontoado de carne e ossos que ocupa um lugar no mundo. Mas você não precisa chegar a esse nível de desespero para tomar uma atitude. Ao menor sinal de que a sua percepção do mundo não tem valor para alguém, corte relações com essa pessoa pelo bem da sua saúde mental. 10. Eles abusam dos próprios filhos. Já foi dito que esses manipuladores identificam tudo o que há de mais precioso ou tem valor para suas vítimas e usam aquilo para atacá-las do modo mais eficiente possível. E quem mais sabe mais de nós do que os nossos pais? Vale dizer que, nos casos de manipulação parental, as mães saem na frente. As filhas de mães narcisistas, por exemplo, relatam diversas atitudes, geralmente verbais, usadas por suas genitoras ao longo das suas vidas para as controlarem e depreciarem. Atacam a aparência da filha, ainda mais se essa tiver dúvidas sobre o seu próprio capital estético e problemas de autoestima. Joga os filhos contra os outros. Geralmente essas mães têm um favorito, o filho dourado, que ela manipula para atacar o outro que ela odeia, que é o filho bode expiatório. Minimizam os sentimentos dos filhos pequenos. Toda e qualquer dificuldade que o filho tenha sempre é tido como drama, frescura, você é muito chorão, seu mongol. Condicionam o amor ao cumprimento de metas. A criança aprende que só é digna de atenção e carinho se for bem-sucedida na vida. Já brigou com um amigo de novo? Desse jeito vai estar sempre sozinho. Ou, mais uma nota baixa? Tá de castigo pelo resto da semana. Projetam suas frustrações e sonhos no futuro dos filhos. Ou os pais assustam os filhos quanto ao que esperar do mundo ou os forçam a realizarem o que eles não conseguiram. Não confiem em ninguém, pois as pessoas não valem nada. Ou você deveria fazer uma faculdade para ser alguém na vida, pois eu não tive a sorte que você tem. Esse chamado de gaslighting parental pode ser visto na animação Enrolados, na qual a protagonista Rapunzel, desde criança, é aterrorizada de diversos modos pela madrasta para nunca deixar a torre, ao que a moça obedece por um tempo. Como lembra Natalia Zinkiewicz, da revista Crescer. 1. Quase todos os pais manipulam psicologicamente os filhos em maior ou menor grau, até com a melhor das intenções. 2. Não é sobre o quanto amamos, mas como podemos nos relacionar de forma mais saudável com as nossas crianças. 3. Talvez você perceba que foi vítima desse comportamento tóxico na sua própria infância. Uma variação ou subdivisão do gaslighting parental é a alienação parental. Por exemplo, em um processo de separação, o pai ou a mãe gaslighter, sem qualquer escrúpulo, usa os próprios filhos para obter vantagem sobre o ex-cônjuge. Segundo Sarkis, abre aspas, um dos pais podem pintar o outro como um caloteiro e destacar para a criança os erros do outro, sendo pai ou sendo mãe, para que o filho fique do lado do denunciante e o veja como herói. Fecha aspas. O cônjuge manipulador pode dizer ao outro que ele nunca deveria ter tido um filho e que é um pai ou mãe terrível, sabendo que isso não é verdade. O mais horrível nesses casos é que os filhos envolvidos, por serem muito pequenos e não terem senso crítico suficiente, acabam sendo facilmente enrolados pelo pai ou pela mãe gaslighter. Mas Sarkis, para o nosso consolo, esclarece que
Abre aspas. Isso não significa que os filhos de gaslighters adotarão um comportamento gaslighter. Para muitos, na verdade, essa educação os ensina exatamente o que não devem fazer ao criarem os seus próprios filhos. Fecha aspas. O gaslighting, no entanto, não se restringe aos pais. Outros membros de uma família também podem se utilizar dessa tática manipulativa. O psicólogo Daniel Lobel nos relata um caso envolvendo um avô e a sua neta. Joy adorava quando seu avô vinha visitá-la. Ela já estava acostumada a ficar esperando, porque ele sempre se atrasava. Joy estava cheia daquilo e passou a reclamar do atraso. Então, assim que ela aprendeu a ver as horas, arranjou um relógio. Num certo domingo, seu avô apareceu com seus habituais 20 minutos de atraso, mas como ele não queria ouvir as reclamações da neta, alterou a hora no seu relógio de pulso e no do carro. Quando Joy o confrontou sobre o atraso, ele apontou a hora para ela nos dois relógios. Aquilo não fazia sentido para ela. Mas, encantada com os presentes que o avô lhe trouxera, a mocinha esqueceu o assunto. Depois que seu avô foi embora, ela começou a pensar se o tinha acusado injustamente pelo atraso. Mas ela se lembrava de ter visto no seu próprio relógio que ele estava 15 minutos atrasado, e que só nos relógios dele é que mostrava que não. Já em casa, ela perguntou aos pais se os relógios ali estavam corretos, o que eles confirmaram. Foi aí que ela percebeu que havia sido enganada pelo seu próprio avô. Joy, em outra oportunidade, confrontou o avô sobre a mentira e ele achou engraçado. Ela não levou o assunto adiante, mas nunca mais confiou nele. Joy questionou como ele poderia gostar dela ao ponto de ser desonesto e traí-la daquele jeito. Aquilo também afetou a capacidade de Joy de confiar nos homens em geral. Trouxe essa história para ilustrar quantas vezes os nossos próprios familiares podem se aproveitar da nossa ingenuidade, gentileza e confiança. Concluiu Lobel, abre aspas. Fazer gaslighting com crianças é muito ruim para elas e pode levar a problemas duradouros de confiança e intimidade. Praticar gaslighting com seus próprios filhos, ou parentes em geral, pode gerar sérios danos às relações e até destruí-las. Fecha aspas. Não é por acaso que tantas pessoas são tão avessas ao ambiente e encontros familiares. Vai saber que experiências elas viveram ali na infância? Se você é pai ou responsável e se identificou com algumas dessas situações, não se culpe, só procure se corrigir. A revista Crescer recomenda que os pais atentem à sua forma de educar e se perguntem: eu trataria um adulto dessa maneira? Eu entendo que essa criança pode ser diferente de mim e ter outra visão de mundo? Por que estou repetindo com ela o mesmo que meus pais fizeram comigo e eu não gostava? 11. Eles não praticam o que pregam. As atitudes e palavras do gaslighter geralmente não correspondem. O que eles falam, prometem ou parecem defender não significa nada, pois a sua conduta sempre é incongruente com o discurso. O gaslighter geralmente é um farsante, mau caráter e um falastrão, ao menos enquanto está no papel de manipular e controlar. Tudo que vem dele tem sempre um lado oculto, aspectos omitidos que a vítima só irá descobrir mais tarde. Ao conviver com um gaslighter, a vítima deve estar ciente de que está lidando com um indivíduo desprovido de quaisquer princípios éticos e sem capacidade de sentir empatia genuína. Uma conversa casual e superficial com esse tipo de manipulador pode levar alguém desavisado a achar que ele é uma ótima pessoa, visto que muitos deles são envolventes e socialmente charmosos. Eles se apresentam como sendo atenciosos, educados, sensíveis, prestativos, solidários e etc. Mas tudo é uma grande fachada. Quando você mora ou passa a conviver com eles, as suas atitudes gentis desaparecem ou se revelam ambíguas e enganadoras. Vale ressaltar que a mania de afirmar uma coisa e fazer outra é uma das mais comuns características humanas. Todo mundo faz isso de vez em quando para levar alguma vantagem, construir uma imagem social de que é alguém melhor ou para evitar algum problema. Seres humanos são interesseiros até por uma questão de sobrevivência. Ocorre que os gaslighters são falsos, hipócritas e mentirosos em um nível tão mais elevado, as interações com eles se tornam tão absurdamente tóxicas e labirínticas que conviver ou trabalhar com eles passa a ser algo insuportável. E por serem indivíduos dissimulados e camaleônicos, no mais alto grau, os gaslighters devem ser muito bem identificados para que você não venha abrir o coração ou se relacionar de forma mais íntima com um deles a longo prazo.
Nos relacionamentos afetivos, por exemplo, os abusadores geralmente são narcisistas, que, de forma resumida, são pessoas sem qualquer senso de empatia ou interesse real pelo outro. Eu explico sobre os narcisistas melhor no meu livro sobre abuso afetivo, que se chama 40 sinais para você identificar e se livrar de um relacionamento abusivo. 12. Eles elogiam com segundas intenções. É comum que o abusador repentinamente passe a elogiar a vítima ou a fazer comentários positivos a respeito dela. Essa estratégia é conhecida como reforço intermitente. Diz o Dr. Preston Nee, especialista em comunicação, abre aspas. Como uma tática manipuladora, o gaslighter ocasionalmente tratará a vítima com brandura, moderação e até mesmo com aparente gentileza ou remorso, para dar falsas esperanças ao manipulado. Nessas circunstâncias, a vítima pode pensar, talvez ele não seja tão ruim assim, talvez as coisas estejam melhorando, ou vou lhe dar uma chance. O Dr. Nee alerta que a vítima deve ter cuidado. Essa brandura temporária costuma ser uma manobra calculada com a intenção de incutir complacência e fazer a vítima baixar a guarda, e assim, uma nova atitude de gaslighting entra em cena. Toda e qualquer atitude gentil ou delicada por parte de um abusador sempre é no intuito de fazer a vítima pensar: se eu acertar a música que ele quer que eu dance, vou conquistar. Enfim, a simpatia e a admiração. Essa é de longe a mais cruel das suas táticas manipuladoras. Tudo que o gaslighter quer com isso é destruir qualquer sombra de dúvida que a sua vítima tenha sobre sua interpretação dos fatos. Ele é gentil ou não? Mas ele foi gentil, eu vi. Mas por que ele ou ela mudou de repente? E se tudo o que estou pensando e achando dele de ruim for tudo coisa da minha cabeça? Eu nem sei mais o que pensar. A vítima, talvez você, leitor, tende a achar que o problema está com ela, o que nunca é verdade nesses casos. O gaslighter é o grande problema. É ele quem está jogando com a sua mente, como se fosse um brinquedo. É ele quem está tentando destruir a sua sanidade, e talvez até mesmo a sua vida. Acontece que muitos de nós somos bons, leia-se ingênuos, demais para concebermos que existam pessoas com tal índole, porque nós jamais seríamos tão malignos com alguém. Não somos assim, mas essas pessoas existem aos montes e andam por aí. E, desgraçadamente, as circunstâncias às vezes nos levam a conviver com elas, em casa, na rua ou no trabalho. Enfim, por meio de elogios falsos, o gaslighter vai estabelecendo e reforçando um relacionamento codependente em que o manipulado, embora infeliz, anseia voltar aos velhos tempos da relação, em que tudo era doce, gostoso e legal. A fase inicial do love bombing, como explico em outro livro, é por essa fase que muitos relacionamentos afetivos abusivos começam. 13. Ele joga os outros contra você. O manipulador sabe quem está do lado dele, assim como os que ele pode usar como marionetes e transformar em aliado. Ele fará de tudo para você pensar que tais pessoas não gostam de você. Ou, o que é pior, o gaslighter, de fato, alterará ou exagerará aspectos da realidade de tal forma que as outras pessoas, começando pelas mais influenciáveis, se voltarão contra você. O abusador dirá coisas como: minha mãe sabe que você é uma burra, ou não é por acaso que a sua amiga acha você complicada, ou ele mora aqui, mas não gosta de nenhum dos vizinhos, inclusive tem nos atacado. As duas primeiras frases podem nunca ter sido ditas, como também podem ser verdade, uma vez que o abusador já fez a cabeça dessas pessoas. Os gaslighters são extremamente mentirosos, hipócritas e dissimulados. Baseado nisso, todas as suas ações são deliberadas para fazer com que o alvo sinta acuado, sem ninguém em quem possa confiar e está totalmente desamparado. A terceira frase exemplar acima é um caso daqueles em que ele enche a cabeça dos outros de histórias sobre a vítima e algumas pessoas se convencem, pelas provas que o abusador apresenta, que tudo o que ele diz corresponde aos fatos. Aqui ilustro com 2 exemplos, um da ficção e um da minha vida pessoal. No filme Plano de Voo, Jodie Foster interpreta uma viúva que está voltando da Europa com o cadáver do seu marido para cremar nos Estados Unidos. No meio da viagem, a sua filha some
e ela recorre à tripulação para denunciar o sequestro. Ocorre que ninguém, nem mesmo entre os passageiros, se lembra de tê-la visto embarcar com uma criança e todos ficam contra ela, incluindo a tripulação e até o comandante do avião. Todos ficam convencidos, inclusive nós, de que a criança pode ser uma alucinação da personagem de Foster para compensar a sua solidão e desespero. Alerta de spoiler. Até que no final do filme, ficamos sabendo que há alguém da tripulação envolvido no caso e que, apesar da dúvida instalada nos outros tripulantes e passageiros, aquela mãe desesperada talvez não esteja mentindo. O segundo exemplo ocorreu muito próximo de mim recentemente. Vizinhos acusaram um amigo de estar atirando pedras na casa deles. Para ele sair de casa, atiraram pedras na casa dele. Quando ele abriu a porta, havia vários deles, alguns mais inflamados do que outros, dizendo ter vídeo da ocorrência, que eles não quiseram mostrar, e que aquilo vinha sendo registrado havia dias. Curiosamente, ele me relatou, ninguém ativou a polícia, mas vieram acompanhados da segurança alternativa do bairro, que o interrogaram e o assustaram de vários modos. Até onde sei, ele tomou algumas providências, mas a história está em andamento até o final desse texto. Detalhes interessantes. Ele não tem amigos no bairro, é reservado, mora sozinho e de vez em quando reclamava de bagunça do lugar. Várias dessas histórias vieram à tona muito exageradas no que o acusaram, disse ele. Ele desconfia que querem tirá-lo do bairro, o que por falta de outros motivos, concordei. A reflexão que fizemos foi que muitos estavam ali embalados e influenciados pelos acusadores. Outros porque, quando um grupo fala algo, deve ser verdade e é bom segui-lo. Mas, se não naquela noite, nos dias seguintes, há pessoas que sabiam que tudo foi armado, inventado por gente que não gostava dele. Mas não ia se desagarrar do bando e ficar em cima do muro, já que também não são próximos e muito menos amigos dele. Quantas vezes só confiamos em algo sobre um indivíduo porque pessoas dominadoras já pintaram e montaram a imagem do alvo, da vítima, como a pior possível? Essa é certamente uma das características mais perturbadoras do gaslighter. Ele tem o poder de sabotar não só a percepção de realidade de uma pessoa, mas, dependendo do seu poder de influência e domínio em um ambiente, ele maneja a percepção de uma série de pessoas para que seu ataque contra sua vítima principal seja ainda mais brutal e efetivo. Caso você esteja se sentindo incompreendido em seu ambiente ou relacionamento, o seu abusador pode ter envenenado as pessoas contra você. 14. Ele isola você dos outros. Na sua missão de destruir a individualidade da vítima, o gaslighter a afasta e a isola de todo o seu mundo social e familiar para que ela fique totalmente desamparada, se sinta cada vez mais esquisita e tenha apenas ele em quem confiar. Se for o cônjuge, o abusador ou abusadora pode levar a vítima para viajar e lá trabalhar mais ainda a mente dela. Pode decidir que o casal precisa ir morar em outro bairro ou cidade distante dos conhecidos e, associado a tudo isso, e como último grau de controle, impede que a vítima visite ou até mesmo entre em contato, por celular, etc., com parentes, amigos e conhecidos. O que mais um manipulador precisa para ter absoluto controle sobre a sua vítima? Uma coisa é certa. A partir de agora, qualquer opinião que você tiver do mundo, das coisas, da vida e das pessoas não será reflexo das suas ideias e sentimentos, mas fruto da programação feita pelo gaslighter, uma visão distorcida da realidade que atende aos interesses do seu abusador. Por acaso você, leitor, ou alguém que você conhece, está ou já passou por uma situação parecida com essa que eu descrevi? Se sim, saiba que essa pessoa está sob um terrível processo de gaslighting e precisa ser conscientizada ou resgatada dessa relação o quanto antes. 15. Eles dizem para todo mundo que você é louca. Essa mentira é uma ferramenta de manipulação eficaz. Porque se o abusador conseguir que outras pessoas duvidem da sua sanidade, como elas irão confiar em você caso você se volte para elas para contar o que está sofrendo? Uma dica: observe bem quais são as pessoas com quem o seu abusador se dá bem e se afaste dessas pessoas. Se as pessoas em geral já não são dignas de muita confiança, imagine essa gente com quem o manipulador tem amizade. Pode ser tão influenciáveis a ponto de nem perceberem que são apenas títeres nas mãos do gaslighter. Muitos abusadores têm êxito no que fazem porque ele tem todo o apoio de que ele precisa, ainda que de maneira indireta de outras pessoas.
Além do mais, o manipulador sabe que a maioria sempre vence a minoria. Não exatamente por estarem do lado da verdade, coisa com que ninguém está preocupado na vida, seja na área que for, mas pela força do número maior de pessoas afirmando algo negativo sobre alguém. E como todos nós tendemos ao pensamento de grupo e ao espírito de manada, se um bando de pessoas está dizendo que você é louco, quem é você, sozinho, indivíduo, para questioná-los? 16. Ele diz que todo mundo mente. Essa distorção é uma técnica de manipulação que faz a vítima recorrer só ao parceiro abusivo para saber das coisas. Se a vítima ainda tivesse alguma capacidade de raciocinar, poderia refletir. Mas se todo mundo está mentindo, ele também não estaria incluso? Mas a vítima, a essa altura, não consegue mais executar qualquer ato racional mais sofisticado. Tudo o que ela consegue é ouvi-lo. Daí você já pode deduzir que o que quer que o abusador diga dos outros não é digno de nota, pelo menos não sem verificação. As pessoas que eles dizem mentir podem bem ser aquelas que ele não conseguiu manipular ou fazer a cabeça. Logo, você pode estar diante de um possível aliado. Observe e fique atento. 17. Ele diz que você é muito sensível? Você nunca foi alguém melindroso, mas de uns tempos pra cá, tudo tira você do sério, faz chorar ou perder a linha. Você se pergunta, será que não sou eu o problema em toda essa situação? Não, essa pergunta é que é um problema, pois ela já é uma das consequências devastadoras do gaslighting sobre as suas faculdades cognitivas. É a chamada relativização. O gaslighter simplifica ou normaliza tudo o que ele faz contra a vítima ou diz ter exagero ou frescura toda e qualquer reação da sua parte. Por exemplo, se você ficar com raiva ou chateado porque ele flertou com alguém na sua cara, ele diz que você é paranoico demais. E zombará de você não só em particular, mas muitas vezes preferencialmente diante de outras pessoas. Quando o gaslighter faz uma piada de mau gosto e você reage, e humanamente com razão, ele finge irritação e impaciência dizendo que você é fresca demais. O objetivo com essas atitudes é fazer a vítima se sentir sem importância e inferior. E seres inferiores ou insignificantes não podem exigir direitos. A relativização é uma das táticas mais comuns usadas por esses manipuladores. E eles fazem isso com toda a tranquilidade do mundo, pois sabem que o segredo do sucesso dessa tática é a repetição e a constância até que a vítima colapse. Há gaslighters que levam a sua vítima ao limite, fazendo provocações até ela não mais aguentar e explodir. Tendo recursos materiais e humanos, a vítima, ao explodir, pode se libertar ou abandonar aquela situação ou relação. Mas se não for o caso, a explosão pode confirmar para todos que a vítima tinha problemas, como o abusador dizia. Mas no geral, a vítima para de falar ou de reagir e sucumbe aos terrores do gaslighting. É por isso que há tantos casos de gaslighting bem-sucedidos e também artigos, vídeos e livros como esse aqui. São cada vez mais comuns nas livrarias físicas e nas plataformas digitais. 18. Eles minam a autoestima da vítima aos poucos. Esse tipo de manipulador vai, como diz a expressão, comendo pelas beiradas. O seu trabalho é lento, mas constante. Uma mentira aqui, um comentário rude ali, uma desconfiança a colar, e quando a vítima se dá conta, já está envolvida numa cortina de fumaça, em que a linha divisória entre a realidade e a ficção já não é mais tão clara. Mesmo as pessoas mais conscientes podem ser sugadas lentamente para o abuso de um gaslighter sem perceber, porque esses indivíduos são muito ardilosos. Muito disso se deve ao fato de possuírem algum transtorno de personalidade. Os gaslighters, em geral, têm traços de psicopatia ou sociopatia, narcisismo, borderline e etc. Mas mesmo sem diagnóstico definido, todo e qualquer indivíduo que, para se afirmar, precise humilhar, diminuir ou invadir o outro, não pode ser considerado uma pessoa saudável, ainda mais para se ter como parceiro, amigo ou chefe. Esse tipo de sujeito deve ser identificado, denunciado e após isso ser afastado. Toda vez que você se sentir mal ou diminuído ao conversar com alguém, por coisas que ele a diz ou faz constantemente, fique alerta. Se for um cônjuge que está sempre a menosprezá-lo por alguma característica ou dificuldade sua, isso pode ser um princípio de gaslighting. Se for um familiar que vive destacando seus defeitos, isso é gaslighting. Se for um superior no trabalho, sempre está a lhe apontar os erros e nunca enaltece os seus acertos, ainda mais se forem tarefas que envolviam outros colegas, isso é gaslighting. 19.
Seu parceiro corrige tudo o que você diz e faz. Você diz: "Ah, pensei que você tivesse dito." 3 pontinhos. E logo em seguida é interrompido pela outra pessoa com raiva, dizendo que você está errado, não se lembra das coisas direito ou tá viajando na maionese? Essa tática é frequentemente usada para causar confusão, para encobrir coisas que eles fizeram de errado e invalidarem as coisas feitas por você e que eles sabem que estão corretas. Quando nada do que você expressa em palavras tem exatidão ou valor e precisa ser corrigido pelo outro, isso é a maior prova de que você não é visto como um ser humano normal pelo abusador. O objetivo de fundo é desqualificar você como um ser pensante. Eu me lembro que... Abusador: nada a ver, você não lembra de nada direito. Você não falou que ficou preso no trânsito naquele dia da chuva? Abusador: não, olha aí, você já confundindo tudo. Eu falei que o meu colega é do trabalho. Essa atriz não está naquele filme? Ah, abusador: até parece que você entende de cinema. Ela estava naquela série, você nem presta atenção. Trouxe as laranjas que você pediu. Abusador: laranja? Eu pedi para você trazer macarrão para fazer pra janta. Você tá bem da cabeça? Abusador: que onda gigante o quê? Foi um tsunami e acho que nem foi nesse ano aí. Você não sabe nem falar o nome do negócio e quer saber até o ano. Muitas coisas o abusador também não sabe, mas ele arrisca opinar, pois a intenção dele é questionar que você possua qualquer habilidade cognitiva, ainda para as coisas mais triviais e tolas. 20. Você começa a se depreciar. Como o objetivo do seu parceiro é distorcer suas percepções, você não só pode, como vai começar depois de algum tempo a se questionar e acreditar em tudo que seu gaslighter disser. Você pode até começar a rejeitar suas próprias qualidades e valores e dizer para si mesmo: eu sou um tosco, nada que eu quero eu consigo. Já me ferrei tanto, para que tentar de novo? Ninguém vai confiar em mim para nada. Que sentido faz eu tentar esse curso? Não vai dar em nada mesmo. Para que continuar vivendo desse jeito? 21. Você vive se desculpando. Um dos sinais mais comuns de que uma pessoa sofre ou sofreu gaslighting é quando ela pede desculpas o tempo todo. É quase como se ela pedisse permissão por simplesmente existir. Se sua resposta padrão a alguma coisa é pedir desculpas, esse é um grande sinal de que você não se sente seguro para viver, agir ou se expressar de forma plena e genuína. Como o pisar em ovos, que é a dica 5, o pedido constante de desculpas indica que você já teve muitos erros apontados e vive aterrorizado pela ideia de desagradar ou irritar alguém. Todos nós sabemos que as pessoas, mesmo as mais comuns do dia a dia, quando percebem que somos inseguros ou tímidos, se aproveitam disso para nos exigir mais do que fariam com qualquer pessoa. Se elas acham que você teme errar ou de não acertar totalmente algo, elas forçarão uma retratação só para ridicularizá-lo e expor a sua fraqueza emocional. E os gaslighters são mestres nisso. Como dito lá atrás, eles não só manipulam sozinhos, como são especialistas em fazer dos outros massa de manobra para seus objetivos. Assim, a sua família, os seus amigos, os seus colegas, os seus vizinhos podem se voltar contra somente porque há um gaslighter no ambiente movendo os seus cordões. Quando o abuso ou a perseguição é generalizada, certamente isso não começou aleatoriamente. Foi antecipado e planejado na cabeça de alguém que soprou aquilo nas outras mentes, envenenando-as de forma a distorcer a imagem social da vítima. Desnecessário dizer que esse manipulador do grupo é o gaslighter. 22. Você vive tentando compreendê-lo. Algumas vítimas sentem muita vergonha por estarem impotentes nas suas relações. Então, como forma de lidar com isso, negam o que está acontecendo e ficam inventando desculpas para o comportamento dos abusadores. Vai que ele tem algum problema e só não está sabendo agir e desconta em mim? Ou talvez ele só esteja querendo que eu fique mais esperto e atento, já que eu sou meio complicado. O fato é que as vítimas desse abuso têm dificuldade em admitir o que realmente está ocorrendo. Por mais que o julgamento dela sobre o seu abusador seja acertado, e ele seja de fato alguém com problemas emocionais sérios, o que a vítima sobre quem o gaslighter desconta as suas frustrações tem a ver com isso? E essa vítima jamais deve ignorar a sua dor para defender ou ficar do lado de quem a provoca. As pessoas mais empáticas tendem a buscar razões para entender a agressividade ou irritabilidade das outras pessoas,
desconfiando que elas estão passando por maus bocados. Mas quando alguém está sob o famigerado ataque de um manipulador desse quilate, a única coisa que o alvo deve priorizar antes e acima de tudo é a sua saúde mental e física. Se não for assim, não sobrará muito dela para contar a história depois, não. 23. Você sabe que eu nunca te magoaria. Esta frase, que dá nome ao tópico, é outro exemplo de como o gaslighter brinca com a confiança afetiva da sua vítima. E como a vítima vai cada vez tendo menos certeza da sua capacidade de interpretar as palavras e gestos do seu abusador, ela não sabe no que acreditar. A mente da vítima é um labirinto, em constante mutação, feito de dúvidas e hesitações sobre o que ela deve pensar, fazer ou como reagir. Quando a vítima ouve do próprio abusador que ele jamais as magoaria de propósito, ela questiona a validade de suas emoções e se pergunta, mesmo que não expresse, se tem de fato o direito de se irritar com o seu parceiro. Mas o abusador é esperto. Fazendo isso, além de saber que deixa o alvo todo enrolado em seus escrúpulos, ao mesmo tempo ele deixa o caminho aberto para futuros golpes emocionais e afetivos. Não adianta. Com manipuladores dessa classe, a única solução é abandoná-los, uma vez que não existe a menor possibilidade de conciliação. 24. Você começa a mentir para evitar ataques e críticas. Como a vítima já conhece a situação terrível em que vive, aprende a antecipar quando os insultos ou críticas estão prestes a estourarem. Então ela passa a mentir ou omitir coisas para evitar problemas. Se você perde alguma coisa, inventa que esqueceu em algum lugar. Se você se esquece de trazer um produto do mercado ou na volta do trabalho, fala que o produto estava em falta. O problema é que quanto mais tensa a vítima fica, mais ela pode incorrer em erro para os quais terá de inventar novas mentiras, e isso se transforma em um círculo vicioso, que acabará prejudicando a vida dela no que tange às outras pessoas. Além disso, quando o abusador descobrir que a sua vítima estava mentindo, ele terá ainda mais elementos para atacá-la, o que tornará a vida dela ainda pior. Viver numa relação, seja de que espécie for, na qual é preciso mentir para se evitar sofrimento e humilhação, não é algo digno para ninguém. 25. Você tem medo de tomar decisões. Você coloca o carro numa vaga, mas fica pensando se não seria melhor ter colocado na outra. Ele pede para você escolher um filme para ambos assistirem, mas você não consegue selecionar um por medo de fazer a escolha errada, e o seu companheiro acabar criticando a sua opção. Por mais que você pergunte ao parceiro o que ele prefere fazer, comer, assistir ou comprar, nada está bom para ele, ou ela. Ou seja, mesmo quando você não decide nada sozinho, com medo de errar, essa já é uma péssima escolha. Afinal, você será acusado de ser indeciso. Por acaso, você se reconheceu em algumas dessas situações exemplificadas? Quem não se lembra de alguma situação em que alguém, de zoeira, pediu que tomássemos uma decisão só para criticar a nossa escolha logo em seguida? E como isso nos afetava negativamente? Agora imagine viver isso todos os dias, seja dentro de um casamento, com um parente ou no local de trabalho. Não há saúde mental que resista. 26. Você faz de tudo para agradá-lo? Apesar dos maus tratos, você faz o impossível no intuito de agradar o seu abusador e ser aceito, aprovado e quem sabe até arrancar um elogio. Na esperança de evitar tensões e receber um melhor tratamento, a vítima de gaslighting se torna cada vez mais complacente e colaborativa, o que não ajuda em nada, já que o manipulador, em sua sede insaciável de controle, dominação e poder, exigirá cada vez mais da sua vítima até que ela colapse de exaustão e desespero. 27. Você passa a confiar mais no julgamento dos outros do que nos seus. O abusador faz a vítima perder a noção do que é e do que não é normal em um relacionamento. No intuito de desorientar completamente o seu alvo, o gaslighter diz coisas como para com isso, todo casal se desentende, ou qualquer relacionamento tem altos e baixos. A vítima, muitas vezes, já sem opção de gente em quem ele confia para se abrir, aceita ou dá ouvidos às únicas pessoas acessíveis. Geralmente, pessoas que o abusador já fez a cabeça, a mãe dele, uma irmã, os amigos do casal e etc. Eis a tragédia. A vítima passa a confiar mais na avaliação dos outros do que no seu próprio julgamento sobre a sua vida. É o sinal de que o processo de destruição da sua identidade já está bem estabelecido. A essa altura, o autogaslighting já está instalado, ou seja, a voz da consciência individual não existe mais, mas foi substituída por uma espécie de programa, como uma inteligência artificial.
montada a partir das palavras e atitudes do manipulador, assim como palavras, atos e gestos das outras pessoas que, em nome dele, interagiram, conversaram ou aconselharam a vítima. Veja se não é o seu caso. Você não quer confiar no seu abusador, mas também não consegue confiar mais na sua própria sanidade. Então é tomado de dúvidas como se outra pessoa dissesse o que é certo e errado, só que como se essa voz viesse de dentro de você. É o programa do Gaslighter, instalado se passando pela sua própria voz da consciência. Ou seja, a sua mente agora só reflete ou espelha as ideias e opiniões que o manipulador convenceu você que eram as mais indicadas e corretas. Algumas pessoas, quando saem desse tipo de relação, levam tempo até sufocar essa voz invasora dentro de si. 28. Você se torna agressivo. Como tudo que a vítima faz se volta contra ela, a pessoa vai perdendo a sua autodeterminação, pois não confia mais em si mesma para nada e se torna irritadiça e agressiva. E as pessoas próximas notam a mudança em seu comportamento. Quando o abusador é um chefe, a vítima, não podendo responder de igual para igual, se torna agressiva em casa, onde é mais fácil ventilar a sua indignação, o que abala a saúde emocional do cônjuge e dos filhos que sofrem os efeitos de algo que eles não sabem a causa. Quando o gaslighter é um cônjuge ou parente, a situação se inverte e a vítima se torna agressiva ou desconta suas humilhações privadas no local de trabalho, o que prejudica e dificulta as interações com os colegas. Nem sempre é o caso, mas é bom ficarmos atentos a pessoas que se tornam repentinamente agressivas ou mais ansiosas. Elas podem estar sofrendo abuso ou sendo pressionadas por alguém em outro lugar ou situação. E como geralmente não gostamos de narrar ou falar sobre experiências que nos humilham ou nos deixam impotentes, só nos resta, como válvula de escape, a raiva e a agressividade contra aqueles que nós amamos. Cabe aos familiares, amigos ou colegas ficarem alerta. 29. Eles plantam sentimentos na vítima. O gaslighter está sempre incutindo na vítima sentimentos e emoções que ela não sente. Ele ou ela sabe que, se insistir mais cedo ou mais tarde, o seu alvo passará a se sentir como ele quer. Acho que você está muito paranoico. Você não era assim quando a gente se conheceu. Por que você é tão negativo? Será que você não tem algum transtorno de personalidade? Você sabe que isso existe, né? Eu andei conversando com a sua irmã, minha mãe, a sua amiga, e ela também acha que às vezes sai da casinha. É claro que, dependendo do tempo de abuso que a vítima vem sofrendo, muitos desses sentimentos podem estar brotando dentro dela, e a própria pessoa se dá conta. Mas quando isso é dito pelo manipulador, não é algo que ele está constatando, é algo que ele está plantando como uma semente do mal para que gere os frutos que ele deseja. Atribuir sentimentos e emoções a outra pessoa é uma forma de controlá-la e inibir as suas reações e ações, assim como seus movimentos. A vítima se sente vigiada, como se ele a visse por dentro. Ela perde a tranquilidade e não consegue mais ser espontânea, nem mesmo quando seu abusador não está por perto. Toda vez que alguém de forma repetida e consistente insinuar conhecer os seus sentimentos e emoções, fique alerta. Lembre-se de que você pode estar perante alguém que sorrateiramente, ou por meio de outros, já andou observando o seu jeito de ser e se comportar e está buscando uma brecha para invadir a sua mente. 30. Por que não estou mais feliz? Por causa de tudo isso, mesmo quando a pessoa tem uma vida boa em termos materiais ou profissionais, ela vive infeliz. E as coisas que lhe davam prazer antes não têm mais gosto. Por que será que você passou a viver tão tenso e parece que está prestes a explodir, desde que se envolveu, passou a conviver com esse cônjuge, parente, amigo ou chefe? Não aceite o diagnóstico do seu abusador, dizendo que você está com depressão, ou que tem algum transtorno, por exemplo. A causa do seu mal é exterior e tem nome, endereço e CPF. É claro que uma pessoa vivendo constantemente sob abuso emocional tende a desenvolver sérios problemas psicológicos. No entanto, são todos derivações, consequências daquele abuso. Depressão, por exemplo, é um conceito muito amplo, diversificado em suas causas e que envolve muitas coisas. Se alguém vive sob gaslighting e parece triste, é preciso entender que essa tristeza não é a causa dos seus problemas cognitivos, como faz acreditar o manipulador, mas o resultado direto das suas atitudes doentias sobre a vítima. A vítima só poderá voltar a ser feliz se a causa objetiva e muito concreta de sofrimento instalada em sua vida, que é o gaslighter, for afastado ou neutralizada. 31. Você se sente derrotado.
A certa altura, a vítima ou você poderá começar a sentir que nada que faça tem valor algum, e uma sensação de vazio e derrota vai tomando conta e dominando seu íntimo. Com o tempo, se sentindo cada vez mais acuada e desesperada, a vítima pode começar a ter fantasias de autoextermínio. Em sua desorientação, ela pode começar a ponderar: para que alguém que não faz nada direito, que não pensa, não tem memória, não entende nada e só sabe cometer erros, deve continuar vivendo? Obviamente, nem todas as pessoas sob abuso chegam a esse extremo, o que é muito bom. No entanto, há aqueles que, por uma história de vida muitas vezes um bocado traumática e precária, em outros aspectos podem chegar a essa conclusão. Shahida Arabi, autora do livro Power: Surviving and Thriving Under the Narcissist Abuse, faz o alerta: o gaslighting fornece aos narcisistas malignos um portal para apagar a realidade de suas vítimas sem deixar vestígios. É um método que lhes permite cometer assassinato psicológico encoberto e com as mãos limpas. São situações como essas envolvendo gaslighting que nos fazem pensar até onde o suicídio é realmente apenas um suicídio. Alguém entra na mente de uma pessoa já fragilizada, vai erodindo a sua autoestima e fazendo-a acreditar que não tem valor nenhum. Perdida, isolada, sozinha e já morta psicologicamente, aludindo a Arabi, para escapar do inferno em que foi enterrada, a vítima dá cabo da própria vida. É o homicídio perfeito. No entanto, pelos sinais exteriores, tudo será interpretado pela opinião pública da forma mais simplista e superficial possível e acabará entrando para as estatísticas como um mero suicídio. Parte 2. Religião e gaslighting. 32. Eles usam a religião. Em qual ambiente o gaslighting vem sendo usado há milênios sem que ninguém se dê conta, pois é visto como algo bom, positivo e sagrado? No mundo da religião. Quando ocorre no ambiente místico e da fé, esse abuso é chamado de gaslighting espiritual. Vou me concentrar aqui no cristianismo, mas isso não é uma prerrogativa das religiões monoteístas e tradicionais. De acordo com Sarah Christensen, do site happierhuman.com, abre aspas, o gaslighting espiritual é uma forma de manipulação emocional perpetrado por qualquer pessoa que use informações, crenças ou doutrinas espirituais ou religiões, como a Bíblia, para invalidar a sua percepção ou experiências espirituais. Normalmente, é uma figura de autoridade que emprega essa tática de manipulação para controlar a sua mente, os seus pensamentos e sentimentos. Consequentemente, isso leva à dúvida e faz com que você questione o seu entendimento das suas crenças. Os exemplos a seguir irão ajudá-lo a se proteger de qualquer líder ou figura de autoridade espiritual que use de discurso religioso ou místico em geral para controlar as suas ideias e atitudes. 1. Você só está doente porque não tem fé em Deus suficiente. Esse é o típico discurso que culpa a vítima por sua própria doença. Essa teologia ou espiritualidade leva as pessoas a acharem que só têm problemas de saúde aqueles que não têm Deus no coração. Durante a pandemia, o que mais se ouviu foi esse argumento: quem tem fé de verdade, o vírus não pegou, ou porque sempre há exceções para essas verdades absolutas. Caso teste positivo, se recuperará da Covid mais rápido. Já aqueles que morreram, bem, a sugestão que fica no ar é que era gente sem fé. Nem é preciso dizer o efeito devastador que tal teologia ou espiritualidade tem sobre os mais ingênuos. Quer um exemplo de gaslighting espiritual mais extremo do que esse? As pessoas ficam doentes e têm problemas para se recuperar por diferentes razões, condições. Mesmo as pessoas mais devotas e com grandes recursos adoecem e morrem de formas terríveis. Considere o fato, por exemplo, de que muitos ateus nada sofreram durante a pandemia, e isso já mostra o quanto é contraditório esse tipo de pregação religiosa ou visão espiritual da vida. 2. Você não avança na vida espiritual porque não sabe perdoar. Muitos sistemas religiosos, místicos ou espirituais afirmam que o perdão é um caminho para a cura. Se você está convencido de que a sua vida em geral só é complicada por falta de perdão, você sofre ou sofreu gaslighting espiritual ou religioso. O conceito do perdão, seja em qual for o ambiente religioso ou não, é sempre prejudicial. Afaste-se ou pare de dar ouvidos a toda e qualquer orientação espiritual que leva você a perdoar aqueles que continuam a lhe fazerem mal. Se você parar para refletir, verá que o perdão é algo que, se praticado, sempre pode levar você à destruição, pois é dar chances para alguém continuar cometendo maldades. Quantos abusadores, dentro e fora de casa, seguem destruindo vidas exatamente porque tiveram 2, 3, 4 novas chances?
Melhor do que o perdão, devemos cultivar a autocompaixão. Essa nos ajuda a nos valorizarmos, a defender os nossos direitos, a buscar dignidade em vários aspectos das nossas vidas e também nos capacita a estabelecer limites em todas as nossas relações. 3. Você não prospera materialmente porque não está plantando sua semente. Certos líderes cristãos manipulam o significado, o contexto e os destinatários de muitos textos da Bíblia para justificarem que você precisa depositar todos os seus ganhos aos pés do altar da igreja. Muitos dizem: você deve plantar as sementes se quiser colher as bênçãos financeiras. Em outras palavras, traga seus dízimos e ofertas para a igreja e você será rico. Fiéis ingênuos e gananciosos são enganados, acreditando que são pobres apenas porque não doam pelo menos 10% de sua renda a Deus, como lhes teria sido revelado. E é a famosa passagem que todos eles citam no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 12. O fato é que, como as doenças, muitos dizimistas continuam vivendo na pobreza por diversos outros motivos, pois a vida de uns não tem os mesmos desafios que as dos outros. 4. Se você fosse um homem ou mulher espiritual de verdade, você entenderia. Gurus espirituais e celebridades religiosas gostam de se apresentar como seres especiais e atribuem o rótulo de espirituais a todos aqueles que confiam neles sem reservas. É claro que pessoas ignorantes, sem senso crítico, desorientadas e vulneráveis embarcam nessa balela porque elas querem subir de nível em sua condição espiritual. Mas geralmente esses líderes usam 2 pesos e 2 medidas. Quando são pegos agindo de maneira não tão espiritual, eles se safam dizendo: ouçam o que eu digo e não façam o que eu fiz. E é exatamente nessas circunstâncias que a estratégia do perdão é ativada. Esse tipo de gaslighting é muito comum nas igrejas cristãs, mas também em outros ambientes religiosos ou místicos. Os membros não podem questionar jamais as atitudes do homem de Deus. Eles dizem que Deus não faz acepção de pessoas, mas ninguém pode se insurgir contra aquele que está no púlpito. Não toquem no ungido do Senhor. 5. Você está experimentando um karma ruim. O karma é um conceito ligado às religiões como o hinduísmo e o budismo, mas é muito popular entre outros movimentos espirituais alternativos. É algo que se aproxima também do conceito cristão de semeadura. Só se colhe o que se planta. A ideia por trás da crença é que você será recompensado pelas boas ações, que seria o karma bom, e castigado pelas más ações, que é o karma ruim, geralmente praticadas em uma vida passada. Um mentor espiritual pode tentar fazer você se sentir responsável, culpado ou envergonhado por tudo que lhe ocorre de ruim. Por exemplo, doença, pobreza, acidentes, esterilidade, seria devido ao seu karma ruim. Você sabe que é uma boa pessoa, justa e empática, mas ao mesmo tempo vê pessoas desonestas, cruéis e mal intencionadas tendo sucesso na vida. Só isso já deveria alertar você de que a vida não obedece a essa lógica religiosa de que os bons se dão bem e os maus se dão mal. Portanto, desconfie de tudo que lhe digam que associem as suas dificuldades e sofrimentos com suas atitudes praticadas no seu passado recente ou em suposta outra vida. Além do mais, se ninguém se lembra de ter vivido outras vidas, como os gurus sabem disso? 7. A sua vida ficará melhor quando você se alinhar com o universo. Segundo essa espiritualidade mais New Age, a sua vida é difícil ou mal-sucedida porque não está energicamente alinhada com a fonte. Você foi convencido, em algum momento, que o pensamento positivo coloca você em sintonia com a abundância universal. Aí, quando as coisas degringolam, você fica se perguntando que pensamento negativo fez você baixar a sua frequência e começar a atrair desgraças? Esse gaslighting em forma de lei universal gera sentimentos de culpa e de inadequação. Você se questiona sobre atitudes e decisões, e fica se torturando por achar que escolheu o caminho errado. Isso, claro, só aumenta sua ansiedade e desespero, o que impede você, segundo eles, de se reconectar com a fonte. Se você for um adulto maduro e abrir os olhos para o mundo real, notará sem muita dificuldade que riqueza, sucesso e prosperidade material dependem de muitos fatores, alguns deles incontroláveis. Verá também que não foi pensando positivo que alguns sortudos se tornaram bilionários. Leia suas biografias e eles mesmos deixam escapar entre muitas meias-verdades o que de fato eles já tinham ou encontraram que facilitou a sua trajetória. Sem contar a chamada síndrome do sobrevivente. Só conhecemos os vencedores, nunca os inúmeros outros que fracassaram ao tentarem a mesma coisa. 8.
É o seu materialismo e apego que está empacando você. Alguns gurus espirituais pregam que os nossos relacionamentos, ideias, sentimentos e posses materiais, literalmente tudo que compõe a nossa existência concreta, são os motivos que nos mantêm travados ou presos. É o apego. Quanto mais nos desapegarmos de todas as coisas, menos bloqueios espirituais haverá e a vida fluirá, pois tudo é impermanente. Há linhas budistas que nos encorajam a praticar o desapego para experimentar uma vida mais tranquila e próspera. Isso vai contra a nossa necessidade humana básica de amor, de pertencimento e validação. Esse lance de desapego pode privá-lo de aproveitar a vida em sua plenitude. Talvez você acabe se tornando uma pessoa amarga e até ressentida quando lá adiante se der conta de que negligenciou as suas legítimas necessidades em troca de uma enganosa iluminação espiritual. Afinal, a vida material é a única coisa que temos por certo. O resto são crendices, superstições e fantasias. 9. Você é responsável por tudo o que acontece com você. Para mim, essa é uma das interpretações místicas sobre a vida mais perniciosas e infelizes que existem. Não, você não é responsável por tudo o que lhe acontece. Abandone essa ideia o quanto antes, ou todos os tipos de tragédias, perdas, abusos e violências de que você foi vítima ainda estarão escusadas e justificadas. Afinal, teria sido você quem as atraiu. A declaração acusatória é semelhante ao gaslighting do pecado ou do karma ruim, mas um pouco diferente em certo sentido. Essa crendice da total responsabilidade, além de absurda e enganosa, afirma ainda algo mais grave. Ela afirma que você decidiu passar por isso antes de encarnar, pois era a única forma de você evoluir. A ideia do samsara, ou ciclo de reencarnações, está prevista aqui. Uma moça voltando da faculdade é raptada por 3 indivíduos, estuprada, espancada e jogada na sarjeta. Ela foi responsável por isso. Um sujeito é demitido e, sem poder pagar o financiamento de sua casa, é obrigado a devolvê-lo e morar de favor na casa de parentes. Ele foi responsável por isso. Note, porque muitas crenças religiosas são extremamente venenosas e um tipo horrível de gaslighting. Elas afirmam coisas sem evidências ou provas e ainda associam muitas das coisas ruins que acontecem a você. A ideia da total responsabilidade não leva em conta os intrincados fatores circunstanciais e humanos que influenciam e determinam as nossas experiências cotidianas. Quando alguém é estuprado, são outras pessoas que tomaram a decisão de cometer o crime. Quando uma empresa decide mandar um funcionário embora, ele não tem como evitar isso. E, claro, terá problemas em honrar seus compromissos. Como tais eventos podem ser culpa ou responsabilidade de alguém quando eles praticamente não tinham controle sobre essas decisões? Só inventam uma série de pressuposições, a crença da total responsabilidade teria alguma chance de se manter de pé. Só inventando uma série de pressuposições, a crença da total responsabilidade teria alguma chance de se manter de pé. Se essa crendice tivesse razão de ser, não faria sentido termos tribunais de justiça, já que todos os crimes teriam sido previamente arquitetados entre as futuras vítimas e agressores, em favor da evolução espiritual de todos antes mesmo deles encarnarem. 33. A religião é uma forma de gaslighting. Esse é o grande plot twist de toda essa discussão que envolve religião e misticismo. Tenham eles a origem que tiveram. Toda forma de espiritualidade é, fundamentalmente, um conjunto de práticas que sugere que seus membros e seguidores fujam ou desconsiderem o mundo real. Não é possível acreditar no que nos foi passado por tradição e, ao mesmo tempo, dizer que se pensa de maneira livre e independente. É um contrassenso. Considere o seguinte: onde mais se diz que a realidade não é formada somente pelo que vemos, mas também por supostas coisas invisíveis? Onde mais há pessoas especiais para interpretar o que é certo e errado para nós? Onde mais é dito que, se não aceitarmos o que eles dizem como a verdade, nós estaremos perdidos e desde já condenados? Onde mais buscam nos convencer de que tudo que eles falam, pregam, anunciam é exclusivamente para o nosso bem, independentemente do que nós achamos ou experimentamos? E onde mais aprendemos que ali tem tudo o que precisamos para sermos felizes para sempre? Onde mais coisas tão fantásticas são promovidas e divulgadas sem que seja necessário dar qualquer prova de suas alegações? Quando você para e pensa, se dá conta que o mundo da religião ou misticismo é por excelência o maior exemplo de gaslighting. Hoje, em tempos
tempos de tanta facilidade de acesso à informação, as pessoas não deveriam ser mais escravas de sistemas de crenças, principalmente dos religiosos. Mas o problema é que as pessoas têm necessidades psicológicas, ao que esses sistemas acabam dando algum tipo de resposta ou consolo, ainda que não resolvam as dificuldades reais dos indivíduos. Mas não adianta fugir do gaslighting psicológico e acabar caindo no gaslighting espiritual. Por mais que ele se apresente como algo superior e que não está baseado em coisas mundanas, o segredo, diante de tudo que se vende como verdade absoluta, é aprender, desenvolver e exercitar o pensamento crítico. Na dúvida, se pergunte: por que eu preciso acreditar em tudo isso? Que provas eu tenho da legitimidade do que homens espirituais me falam? Se isso é a verdade, por que ela não é evidente e precisa de tantos vendedores? Se eu pudesse escolher e não tivesse sido influenciado pelo ambiente, eu iria atrás dessas coisas ditas sagradas? Esses conceitos sagrados exprimem uma necessidade natural minha? Ou eu acabei me convencendo devido às inúmeras propagandas dos homens de Deus? Porque eles sempre me incutem medo, caso eu discorde do que eles pregam? Note que as perguntas feitas para o gaslighting do mundo religioso têm muito a ver com as que usamos para identificar o gaslighting psicológico nos outros aspectos da vida. Como no gaslighting psicológico, na religião você deixa de pensar livremente, não pode questionar ou está louco, ou seja, é um ateu, vive com medo da exclusão ou da condenação, deve acreditar no que lhe dizem, não é bom o bastante sozinho, as suas decisões devem agradar aos outros ou a Deus. Logo, o gaslighting espiritual é uma das formas mais perniciosas de controle social, e não só individual, que já existiu. Não é por acaso que os poderosos, os políticos, economistas, magnatas, não abrem mão da religião, sempre que querem promover efetivamente as suas ideias e submeter facilmente as massas. Mas não precisa muita reflexão para vermos que a religião, o misticismo, nada tem de objetivo e palpável em suas alegações. Assim como o gaslighting psicológico, o gaslighting espiritual só convence as pessoas porque a. usa o discurso do medo e da culpa, b. mantém as vítimas sob constante alucinação. A religião, o misticismo e todas as formas de crenças, sem base na realidade, são a definitiva expressão do ditado, atribuído a diversas fontes. Uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. A religião e o misticismo, a princípio, parecem lenitivos, mas na verdade funcionam como um veneno que durante muito tempo dominou a mentalidade dos nossos antepassados e até os dias de hoje fazem suas vítimas. Felizmente hoje, esses conteúdos são cada vez mais ridículos. Muito poderia ser dito sobre a religião, misticismo, como forma gaslighting, mas penso que as ideias gerais que mostram que uma coisa e outra são muito parecidas ficaram demonstradas ou ao menos apontadas. Para mais seria necessário outro livro. Bônus 34. O gaslighter pode ser benéfico. Como ficou bem claro ao longo do livro, esse tipo de manipulação carrega todos os aspectos de algo extremamente negativo, e a médio e longo prazo absolutamente destrutivo. Mas será que o gaslighting poderia ser usado inconscientemente por pessoas bem intencionadas, na tentativa desesperada de nos ajudar a ver o lado bom da vida? Observe as frases seguintes. Não é bullying que você está sofrendo na escola, é que no fundo eles têm inveja de você. A sua vida não é ruim, é que tudo tem a sua hora e a sua vez vai chegar, que é o gaslighting espiritual. Você só não foi para frente porque não ficou tempo suficiente na empresa. Todo mundo que fica acaba subindo de cargo. Não diga isso. Seu pai, ou tio, ou avô, só está sendo carinhoso com você. Não conte aos outros que ele gosta de passar a mão em você dormindo ou no colo. Ruim com ele? Cônjuge, pior sem ele. Afinal, ele põe comida dentro de casa. Ele cuida dos seus filhos. Quem espera sempre alcança. Não fique assim, todo mundo passa por isso. São frases encorajadoras e animadoras que ouvimos muitas vezes dos nossos familiares e amigos, que as dizem não para nos prejudicar, mas com o sincero intuito de nos despertar esperança. Quem nunca ouviu coisas assim? Quem nunca relatou problemas que realmente estavam lá e recebeu como resposta que, ao mesmo tempo em que nos encorajava sobre o futuro, também negava a gravidade da nossa dor no presente? Todos nós fomos educados à base de manipulação psicológica, ainda que bem intencionada. Os nossos pais responsáveis nos transmitiam o que eles mesmos receberam. Era o melhor que eles podiam dizer e fazer no anseio desorientado de relativizar as estratégias, injustiças e horrores da vida.
Eu mesmo me lembro de momentos ruins da infância nos quais a minha mãe, sempre mais sensível do que meu pai nesses temas, buscava desviar a minha atenção das dificuldades bem concretas da nossa vida, dizendo, por exemplo, que pessoas boas sofriam mais. Claro que eu percebia, e mais tarde constatei, de que nada daquilo era verdade. O que ela fazia, assim como tantos outros pais por aí, era gaslighting? Vejamos. Ela dizia que eu exagerava, comparava a nossa situação com a de outros e dizia que eu não sabia o que eles passavam. Falava que eu era orgulhoso demais por não querer me submeter a certas situações. Até dizia que eu mentia sobre humilhações e perdas pessoais e familiares. Mas o que ela poderia fazer? Ela fazia parte da geração dos veteranos, anterior a 1945. É claro que nós das gerações mais recentes, começou com a X, a minha, mas se acelerou e se reforçou mais ainda com a Y e a Z. Temos outra visão de como a vida precisa ser, em termos materiais, sociais e afetivos, para valer a pena e nos sentirmos satisfeitos. Essa época é melhor porque não estamos mais condicionados e muito menos dispostos a aceitar abusos, seja de cônjuges, de amigos ou de chefes. Não aceitamos mais que temos donos e senhores. Embora sabemos, haja uma onda retrógrada, conservadora, hipócrita, querendo nos fazer voltar praticamente à escravidão, em termos profissionais, culturais e afetivos, para a qual tudo de bom, dizem os seus propagadores, está no passado. Hoje nós vemos, nos insurgimos e denunciamos estruturas, instituições e dinâmicas de poderes opressoras, tanto no ambiente doméstico, na rua ou nas empresas. Essas coisas não são mais vistas como necessárias e nem como destino ou sina, como entendiam os nossos bem-intencionados e ingênuos pais, avós e bisavós. Temos atualmente consciência de que ninguém precisa sofrer demais para crescer, aguentar abusos para prosperar ou esperar até a sua hora chegar, principalmente quando percebemos que certas dificuldades e obstáculos são fabricadas, assim como os discursos religiosos místicos que têm como funções nos fazer alucinar, nos anestesiar e nos conformar. Há dores que fazem parte da vida? Sim, mas só porque ainda não temos tecnologia e recursos adequados para dirimi-las ou mesmo eliminá-las por completo. E não é por outra razão que sempre buscamos melhorar de vida. Ainda resistem ideias tradicionais que glamorizam a dor e o sofrimento da vida como forma de aprendizado e sabedoria, mas isso vem de uma cultura religiosa que ainda tem lá sua influência, mas que é cada dia menos respeitada e cada dia mais questionada como verdade. Antigamente era comum se ouvir: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma reformulação consciente dessa frase em nossos dias exige que se acrescente um não entre o quem e o tem, pois antes de obedecer, todo indivíduo consciente de sua dignidade tem o direito de questionar e discordar de toda e qualquer relação que lhe pareça ou ele sinta como insegura ou desconfortável. É fato que continua mandando quem pode, mas aqueles que verdadeiramente têm juízo, hoje, têm que saber exigir respeito, espaço, vez e voz. Abuso, manipulação, gaslighting são nomes novos para práticas antigas e que por muito tempo foram endossados. E tristemente ainda são, pelo misticismo, karmas e planos divinos, absurdos e fantasiosos semelhantes. Mas esse tempo e essa mentalidade, felizmente, estão cada vez mais sendo relegados ao reino da mitologia, da superstição e do obscurantismo. Parte 3. Como combater o gaslighting? Nas palavras da especialista Carol Lambert, para desmantelar o autogaslighting, você precisa começar reconhecendo as táticas coercitivas do gaslighter. Bem, quanto às táticas, já vimos quais e como elas são usadas pelos manipuladores. Resta agora saber o que fazer para combater o gaslighting, aprender a valorizar a própria percepção da realidade, isto é, evitar o autogaslighting. E, o que é óbvio, como se livrar do abusador. 1. Releia as táticas de gaslighting. Faça isso para identificar com mais facilidade e rapidez atitudes que lhe parecem exemplos de gaslighting, vindas de um parceiro, familiar, amigo, chefe, etc. Quanto mais sensível aos sinais de abuso, mais fácil agir contra o problema ou evitar que ele se desenvolva mais. 2. Tente botar limites. Se durante uma interação diária o abuso começar, encerre a conversa. Saia do recinto. Recuse visitas dessa pessoa. Deixe claro, de maneira implícita ou explícita, que você não vai mais cair nas armadilhas dele ou dela. Caso seja um chefe, tente evitar contato o máximo que conseguir, mas o melhor a fazer é já começar a enviar currículo. Durante esse período, seja gentil consigo mesmo.
e se conscientize de que você não merece passar por esse tipo de coisa. Tente explorar todas as formas que ajudem você a relaxar ou a melhorar a sua confiança e autoestima. Reconheça que abusadores desse tipo não mudam. Enquanto ele ou ela não admitir o problema e buscar alguma terapia, algo que será muito difícil, continuará agindo como age até morrer. 3. Tenha um registro de tudo. Para afastar a dúvida e a confusão quanto ao que é real e o que não é, tome nota de tudo que sirva de provas em favor de si mesmo ou para mostrar a outras pessoas em quem você confia sobre o que realmente aconteceu e como você agiu e reagiu. Anote também o que você sentiu sobre todos os acontecimentos arquivados. Registre o que acontece no seu dia. Rastreie eventos, datas, horários e detalhes. Obtenha fotos. Se você não é muito de escrever, tire fotos ou filme o que acontece ao longo do dia para ter as imagens dos fatos que ocorrem de verdade. Arquive mensagens de voz. Guarde todos os áudios e mensagens de voz. Documente acordos e atividades por e-mail. Isso serve especialmente para o gaslighting no local de trabalho. Registre acordos, atas de reuniões e feedback em um e-mail ou na nuvem para que você tenha evidências do que foi dito e possa utilizar em um eventual processo trabalhista. Você também pode usar o e-mail para compartilhar as ocorrências com um amigo de confiança ou um advogado que possa ajudá-lo a produzir provas contra o seu chefe abusador. 4. Alerte-o e caia fora. Ao confrontar um abusador, jamais o faça ingenuamente, achando que ele ou ela irá se arrepender ou pedir desculpas. É no máximo para que o indivíduo fique ciente de que você acordou e não cairá mais nas armadilhas dele. Por isso mesmo, qualquer alteração com ele deve durar somente enquanto a sua manifestação for respeitada. Deu fora caso ocorra algum desses sinais. Você é chamado de burro, paranoico, incompetente ou por termos semelhantes. Ele ou ela começa a culpar você por coisas que não têm nada a ver ou que ele é o culpado. Ele cita coisas que você não lembra para que você duvide da sua memória, ainda mais quando você tem tudo registrado e anotado. O abusador começa a dizer que seus sentimentos e opiniões não têm valor nenhum. Pronto, saiba que tudo o que era possível ser feito para estabelecer um diálogo com o abusador você já o fez. As cartas estão na mesa. Você não lhe deve mais nenhuma satisfação. 5. Converse com alguém da sua confiança. Muitas vezes, enfrentar ou abandonar uma situação ou local de manipulação psicológica sistemática é extenuante e passar por isso, sozinho, é quase impossível. Então, ter alguém que possa ouvi-lo e acompanhá-lo de perto durante o seu processo de libertação é fundamental. Essa pessoa pode ser outro familiar, um amigo apenas seu, e no trabalho um colega sensível e que não seja lambe-botas de patrão. Mas como saber em quem confiar? Analise os seus contatos a partir das seguintes perguntas. Eles fazem o que dizem que farão? Eu me sinto seguro na companhia deles? Eles são discretos e sigilosos quanto ao que eu conto e mostro que tenho registrado para eles? Eles me respeitam e me dão razão com relação a tudo que eu digo e provo? Eles demonstram compaixão ou empatia? Eles se preocupam com meu bem-estar? Eles me falam a verdade, mesmo quando eu não gosto do que ouço? Se a resposta for sim, para a maioria dessas perguntas, provavelmente você está em boas mãos. No entanto, se você não tiver certeza em quem pode confiar, afinal, as pessoas costumam ser tão indisponíveis, e tendo condições e recursos, outra possibilidade seria procurar um terapeuta. Hoje há serviços desse tipo online e existem lugares que você tem acesso gratuito a psicólogos. Mas procure saber se ao menos sabe o que é gaslighting, pois muitos deles não têm a menor ideia do assunto, o que é um problema para quem busca ajuda. Nessa fase pode ocorrer o que alguns chamam de gaslighting secundário, isto é, quando as pessoas às quais você recorre desconfiam da sua versão dos fatos e acham ser tudo exagero seu. Isso inclui não só amigos e familiares, mas inclusive psicólogos e terapeutas mal informados sobre o tema. Fique atento às pessoas que, por nunca terem passado ou ouvido falar disso, você cisma que estão tentando levar você a sério. O ideal, enfim, é que você tenha alguém em quem possa se apoiar e que esteja do seu lado, ao menos durante a fase de transição. 6. Abandone a situação. Chegamos então à solução por excelência. Tudo que foi sugerido antes é paliativo. O ideal mesmo é sair fora. Não há como conviver, a longo prazo, de maneira salutar com manipuladores. Ainda mais depois que vemos e nos tornamos conscientes das suas más intenções e atitudes. Dê o jeito que for, mas ponha um ponto final nessa relação ou abandone esse emprego, mesmo que isso venha lhe custar alguma coisa. Mas claro, não precisa agir por impulso e afobação demasiada também. De preferência, só dê o grande passo com alguma base externa garantida e confiável.
A única esperança para minimizar essa situação, enquanto não sai, é agir ou reagir na contramão do que o abusador espera e lhe pede. Tudo o que ele disser de negativo sobre você, ou seu desempenho, ou é mentira ou exagero da parte dele. Tape os ouvidos e continue seu projeto de fuga. Para auxiliar nisso, você precisa reconhecer seus pontos fortes e habilidades. Isso lhe dará a coragem e a motivação necessárias para seguir adiante com seu plano de fuga. A descoberta dessas qualidades é essencial, pois ajuda você a recuperar o seu senso de identidade e dignidade. Relacionamentos, interações e convivência na área afetiva, social ou profissional podem ser difíceis, mas não podem ser desgastantes a ponto de esvaziarem a sua energia e anularem a sua personalidade. Esse mito popular, que lidar com pessoas é sempre difícil, é o que segura muita gente em relações, situações ou empregos tóxicos, insalubres e destrutivos. Mas, uma vez que você encara a verdade, e a verdade sempre é difícil de ser encarada, por isso tão pouca gente ousa fazê-lo. O passo derradeiro para tirar o gaslighter da sua vida está garantido. Só não se esqueça de que cada situação é única e nem todas as sugestões acima podem ser aplicáveis ao seu caso. Recomendo que você pesquise mais sobre o tema e adapte as ideias sugeridas aqui de acordo com o seu contexto e suas condições atuais. Espero ter ajudado. Boa sorte. Conclusão. Como toda forma de manipulação psicológica, o chamado gaslighting não é senão outro jeito de invalidar o outro e tirar-lhe o direito de ser quem é e de se expressar. Quando desconfiarmos que estamos sob esse tipo de influência, precisamos nos informar a respeito, buscar ajuda e sair fora quanto antes. Esse pequeno manual pretendeu ser uma fonte básica de esclarecimento e auxílio. É uma necessidade de todos nós convivermos, mas precisamos identificar as pessoas que nos fazem bem e discernir aqueles que só entram em nossa vida para nos prejudicar. E a vida só é melhor quando estamos em ambientes e em relacionamentos que nos fazem crescer e florescer, mas antes de qualquer coisa, nos fazem sentir seguros. Pois, quanto mais seguros e tranquilos nos sentimos, melhor conseguimos nos expressar autenticamente e todos com quem convivemos ganham com isso. Que você saiba cada vez mais se associar apenas com pessoas que despertem os seus maiores e melhores dons, que tornem a sua jornada por esse mundo mais bonita, mais proveitosa e mais plena em todos os aspectos. E ao chegar ao final da sua jornada, você sinta que não apenas existiu, mas que acima de tudo viveu a vida. Até o próximo livro.